gosto sempre de começar falando do chamado, né? Afinal, o propósito aqui também é ajudar pessoas a descobrirem, a pensar no seu chamado, nas mais diversas áreas da vida cristã, para que elas possam servir. E Deus é criativo em chamar pessoas para o ministério, Ele chama de diversas maneiras, e cada um tem a sua própria experiência. De maneira assim, rápida e resumida, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? Meu chamado pastoral. Se eu fosse usar a vocação interna e externa lá de Calvino, né? Tudo começou com gente da igreja botando caraminhola na minha cabeça, dizendo que eu tinha cara de pastor, seja lá o que cara de pastor significa, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas pensando assim mais de forma negativa. Eu rejeitei isso rapidamente, na cara de pastor. O que é cara de pastor? Não tenho cara de pastor. E eu não era uma pessoa muito relacional, por incrível que pareça. E na minha cabeça, pastor era alguém que gostava de se relacionar, de festa, de reunião, de abraço de gente, tudo mais. E eu cheguei na igreja meio bicho do mato, viu? Eu lembro que eu chegava no último banco da igreja para ouvir a mensagem e saía antes do final. Que a minha conversão foi ali 18, 19, por aí, anos por aí. E assim que eu fui batizado, passou ali um ano que eu comecei a fazer um curso de teologia para saber um pouco mais. Eu percebi o pastor pregando. Eu comecei a reparar que as pessoas tinham uma expectativa de ouvir dele sobre como viver a vida e sobre qual é o propósito da vida. E esse era um assunto que sempre me interessou desde a adolescência. Então foi o que me jogou para os braços de Jesus, foi pensar o que eu estava fazendo aqui e tudo mais. Então esse papel do pregador, do conselheiro, esse papel daquela pessoa que conhece a Bíblia, abre ela e tem ali uma voz que não é dele e que aponta direção, alvo, propósito e mostra o que é uma vida boa para a pessoa, isso começou a me chamar muita atenção e me atrair. Na época eu fazia o curso de geografia, fui perdendo a paixão por esse curso, terminei na marra. E enquanto estudava no Instituto Bíblico Teologia, eu passei a me perguntar se por acaso eu não teria um papel assim e tal. Mas eu me lembro que sempre as minhas limitações pessoais me colocavam na seguinte situação: não, eu estou atraído pelo pastor pregando, eu estou achando legal a atividade dele, mas não pode ser só isso, né? Resumo da ópera. O resumo da ópera é que o meu curso foi ficando insuportável. E eu gostava muito de fazer geografia, então foi ficando insuportável, pesado. Eu fui ficando cada vez mais atraído por aquele trabalho. Quando eu via algum aconselhamento do pastor ou alguma palavra que ele dava baseado na palavra de Deus e como as pessoas reagiam me encontrei. Poxa, essa é a resposta que eu precisava. Nossa, agora eu posso tomar uma decisão. Eu fiquei fascinado por aquilo. E aí eu comecei uma caminhada de estudo, de me arriscar, me envolver mais com a igreja, de ver o amor pelo outro ser desenvolvido por Deus em mim, começar a me preocupar com o outro mais, e aí tudo isso redundou num lugar de aborrecimento de tudo mais e foco só nesse papel de ajudar as pessoas a encontrarem propósito na vida a partir de Deus em Jesus. Foi isso. Eu queria muito que tivesse assim uma história de abrir os céus e tomar voz e tal. Não teve isso. Boa parte da minha caminhada espiritual, Daniel, ela é feita de processos longos e bem, às vezes torturantes, viu? Às vezes bem ali. Eu sou esmigalhado muito tempo, reflito muito tempo e aí eu vou para um ponto final. Legal. E você falou que você começou primeiro observando o pastor pregando, né? Pastor Edson. Primeiro, o Edson Vieira. Primeiro pregador que eu vi. E é interessante notar que a pregação é um pedaço do vasto mundo, né, que engloba o ministério pastoral. Até então eu não sabia que era a menor parte do ministério. Eu não sabia disso. Vim saber anos depois.
Legal. E uma das atividades que você tem exercido aí atualmente, acho que desde o ano passado para cá, Sim. foi apresentar um programa na Luz para o Caminho, voltado para cuidados da mente e do coração. Como é que surgiu essa oportunidade e como é que isso tem desafiado o seu ministério? Olha, foi totalmente inesperado. Luz para o Caminho é uma organização de evangelismo através de diversas mídias, né? Rádio, internet, televisão. Inclusive tem um cara muito conhecido, um pastor, o Hernandes Dias Lopes, que tem os programas ali, passa na TV em horário nobre e tal. Mas assim, o diretor de lá, um dos diretores, chamado Jaider, viu uma pregação minha, me chamou para conversar. Nós moramos na mesma cidade, Campinas, e na conversa eu me lembro dele perguntar: você prega desse jeito mesmo? Que é mais conversando, tal, não vou muito pela linha mais clássica de oratória. Sim. Falei: não, é desse jeito que eu falo mesmo. Você não está a fim de liderar um programa sobre mente e coração, bem-estar, saúde mental nos dias de hoje, qualidade de vida. E como é que funcionaria? Devocionais de 10 minutos, intercalados por conversas com profissionais da área de saúde. Então ficou a mente e o coração. Eu faço normalmente uns 4, 5 programas de 1 a 2 temas específicos: depressão, estresse, ansiedade, né? Do ponto de vista bíblico, mas assim, motivando as pessoas, certo? Do que necessariamente um compêndio teológico sobre essas coisas. E o podcast eu trago um psicólogo, uma psiquiatra, um profissional da área de saúde cristão, para dar o outro lado. Qual que é o lado do especialista em relação a essas ou doenças, ou comorbidades, problemas e desafios do nosso tempo. Então foi um convite bem assim aleatório mesmo. Legal. E como é que isso tem desafiado o seu ministério? Porque imagino que você, de certa forma, se aventurou em algo que você nunca tinha feito antes, né? Não, e eu me lembro que, conversando assim com o Jaider, eu falei: olha, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Se eu começar a palestrar sobre o assunto, falar sobre essas coisas, a chance de eu dar a bola fora, de sabe, falar alguma coisa equivocada e tudo mais, seria muito grande. E aí que ele me tranquilizou, dizendo assim: não, você é um pastor, você fala de espiritualidade, então a espiritualidade toca nesses assuntos, então você pode ficar nessa zona mais confortável e trazer pessoas para falar sobre isso. O meu desafio, no caso, foi primeiro avaliar a minha própria qualidade de vida. Porque aí você vai começando a ler, você vai começando a conversar com os profissionais e tudo mais, e aí você vai começando peraí, mas será que eu estou num caminho adequado? Será que eu estou bem nisso? Por exemplo, o papel do cuidado da saúde do corpo, né? Alimentação, exercício. Eu nunca fui um cara de muito exercício. Eu gosto muito de caminhar bastante, assim, longas distâncias, mas nunca tive um cuidado sistemático. E abordar esses desafios e esses temas, e ouvir pessoas falando sobre esses temas, tem me desafiado pessoalmente a cuidar de mim também. E também a observar, a elaborar melhor algumas coisas que nós pastores encontramos na igreja, e que às vezes a gente tende a dar respostas bem simplistas. Não simples. Simples é bom, mas simplista, sabe? Pobre. Uma interpretação, um julgamento rápido, inadequado, simplista, superficial, de às vezes problemas profundos, complexos, e que precisa de um olhar mais demorado, né? Aquele velho, vamos orar, aí faz uma oração, e oração é ótima, e muita coisa se resolve com oração. Inclusive abrir a nossa cabeça para talvez Deus esteja me convidando a ter um olhar mais demorado e um cuidado mais demorado sobre a minha saúde mental. Isso pode ser resultado de uma oração, por exemplo. Legal.
E para quem quiser assistir o seu programa, é só acessar o canal da Luz para o Caminho, né? Digita lá Luz para o Caminho, vai ter o canal, aí tem o playlist do Mente e Coração, tem 30 e poucos programas lá. E dentre outras coisas que tem ali, tem outros programas que tem ali, do próprio Hernandes, tem ensino, de várias áreas, tem cultura, vale a pena olhar. É bom, vai lá, já assisti muitos programas da Luz para o Caminho e vale a pena realmente acompanhar e tenho certeza que quem procurar vai ser muito edificado com isso.